Opa, sou Juliano Fonseca, diretor da Âmbar Escola de Dança. Se você me segue aqui é porque você tem interesse em ter uma gestão mais profissional na sua escola, ter ferramentas e uma estratégia para conquistar mais alunos e conquistar a sua independência financeira com a dança. E hoje eu vou te falar de uma estratégia que eu uso para reduzir significativamente ou evitar a inadimplência na minha escola e também a ter mais alunos em janeiro. Esse é um problema que eu escuto de diversos donos de escolas de dança se queixando comigo, que nunca sabe o que faz em janeiro porque não tem aluno. Depois do espetáculo de final de ano, as pessoas geralmente trancam matrícula, não sabe se faz colônia de férias em janeiro, se faz curso de verão, se segue com suas aulas regulares. O fato é que eu tenho uma estratégia que é a seguinte: a forma que você cobra ou que você vende um contrato para os seus alunos vai fazer toda a diferença na estratégia de ter mais alunos em janeiro e reduzir a sua inadimplência. Como que a gente mata dois coelhos com uma cajadada só? Se você cobra do seu cliente, se você vende para ele um contrato mensal, isso significa que você tem que criar rotinas e processos para todo mês verificar toda a sua carteira de cliente e ver aqueles que estão realmente quitados ou aqueles que ainda estão em aberto. O pior, muitos donos de escola de dança não cobram dos seus alunos inadimplentes, porque tem um relacionamento pessoal, cria uma amizade, não sabe como fazer isso, mas a gente pode evitar o número de inadimplência ou evitar a inadimplência de fato, mudando simplesmente a forma de você cobrar do seu cliente, do seu aluno. E isso vai te ajudar também a ter mais alunos em janeiro. Como assim, Juliano? Eu vou te falar o que eu faço aqui na Âmbar. A gente tem 3 tipos de pacotes, de qualquer que seja a modalidade, 3 formas ou 3 condições de pagamentos para os meus clientes. A primeira, que é a mais comum que a gente vê no mercado, são os pacotes mensais. E aqui, no meu caso, a gente tem uma condição que a data de vencimento dos meus clientes é o dia 10 de todo mês e se ele me pagar até o dia 5, ele ainda tem um leve benefício ali, um desconto pequeno no preço dele. A segunda forma, e a que eu acho mais interessante e é a que a gente mais se empenha para vender e para apresentar para os nossos clientes, é o pacote anual, onde o cliente já deixa pago para mim 12 meses a partir da data que ele entrou. Então a gente não chega até dezembro e até o final do espetáculo, né, de final de ano, e a partir de janeiro, fevereiro ou março que a gente vai conseguir começar tudo de novo. A gente já faz aqui, independente do mês que o cliente entra, um contrato com ele de 12 meses. Isso quer dizer que se ele entra agora em março de 2019, ele já tem aulas pagas, mensalidades pagas até março de 2020. Com isso, no caso desse cliente que optou pelo plano anual, eu evito inadimplência desse cliente, ou seja, eu não tenho que ficar 12 meses olhando se esse cliente me pagou ou não. E mais, eu já garanto o mês de janeiro desse cliente, já está pago. Ah, Juliano, mas e aí, em janeiro, você funciona? Não funciona porque o cliente deixou pago, o contrato é anual? Sim, por quê? Eu já estou fazendo uma carteira, como eu te falei, a gente faz uma carteira de clientes nesse pacote anual. Então, o fato de você cobrar planos mais longos, plano anual, ele te garante pagamento. Claro, se não tiver cheque que retornou, ou enfim, dependendo da forma de pagamento do cliente. No nosso caso aqui, eu aceito cartão de crédito em 12 parcelas, então está garantido esse pagamento. Eu garanto receita em janeiro e isso já me dá de forma antecipada condições de eu montar qualquer estrutura, qualquer evento, qualquer produto para atender esses clientes. E ao mesmo tempo eu mantenho o envolvimento desse cliente comigo. Ele não vai ficar disperso, ele não vai ficar pensando se vai voltar depois do carnaval ou não. Então a gente já renova uma carteira anualmente de forma muito mais cíclica e espontânea. Então eu sugiro fortemente que você faça planos mais longos na sua escola, no seu estúdio, seja plano anual, seja semestral. O ideal é anual. Eu opto pelo plano anual e eu te falo que hoje a gente está numa proporção aqui de 80% dos meus clientes hoje fecham o plano anual. A gente chama aqui de plano top.
Então eu tenho de 80% a 90%. A gente está assim, criando benefícios e fazendo realmente condições para o meu cliente optar por esse plano, porque vale muito mais a pena você ter essa garantia de que o seu cliente vai estar com você em janeiro, ele vai renovar no próximo ano de uma forma muito mais espontânea, porque isso já está na rotina dele, a sua escola, fazer dança do filho, ou seja, adulto, enfim. Ah, Juliano, mas como que eu vou cobrar do meu cliente de pacotes anuais? Ele vai me pagar antecipadamente? Bom, isso aí são benefícios, como eu falei, você pode fazer uma transição, isso não é de uma hora para outra. Você pode começar a fazer isso dos novos contratos que você for vender daqui para frente. Aqueles clientes que hoje estão te pagando mensalmente, eles já estão acostumados com essa condição, né, com essa forma de pagamento, você aos poucos vai apresentando. Ele vai ficar conhecendo uma nova política da sua empresa, ele vai ver quais são os benefícios de escolher um plano anual, quais são os benefícios do mensal e vai ficar uma escolha. O fato é que você, claro, tem que fazer com que esse plano anual ele seja mais atrativo, tenha melhores condições, tenha benefícios que você pode agregar nesse pacote que aquele cliente que está pagando no mensal deixa de ter. Então você vai fazendo essa transição aos poucos, você pensa o que é importante para o seu cliente, o que agrega valor verdadeiramente para o seu cliente, o que ele deseja muito na sua escola, no seu estúdio, na sua estrutura, e você pode colocar isso como um valor agregado para aqueles que escolherem o plano anual ou pacotes maiores. E aos poucos você vai conhecendo também a melhor condição ou a melhor forma de fazer isso, qual é a vocação melhor do seu espaço, conhecendo melhor a vontade do seu cliente em relação a isso, e você se surpreende muitas vezes com a reação do seu cliente. Muitos deles, eu vi isso acontecer muito aqui, deram assim, agradecia de agora ter uma condição anual para ele, porque não tem que vir todo mês para pagar, porque esquece. Muitas vezes é um inadimplente, não é por falta de fundo no cheque ou porque eu não tenho dinheiro para pagar, é porque esquece. São tantas coisas na nossa rotina, levar a criança para lá, tem que pegar, levar na escola, trazer na dança, pagar isso, pagar aquilo, ele esquece. E só que isso só gera uma demanda maior para o seu operacional, ter que ficar acompanhando, cobrando. Então, quando esse cliente tem a oportunidade de deixar já tudo pago, isso é bom para ele e bom para você. Na prática, como é que eu faço isso aqui na Amba? É fácil. Se você tem um cliente com uma condição mensal de, sei lá, R$100 na mensalidade dele, quando ele vai para o plano top, eu geralmente coloco 20% a menos no valor da mensalidade. Então, ele me pagaria 12 parcelas de R$80. E mais, esse cliente, ele tem prioridade, ele pode ter prioridade na escolha de lugares para o espetáculo de final de ano. Isso é um outro benefício que ele ganha, além do benefício financeiro. Esse cliente, ele pode estacionar gratuitamente no meu estacionamento. Isso é um outro benefício que a gente pode dar para esse cliente. E mais, esse cliente ainda tem um principal, mais importante aqui, que é o seguinte, ele tem risco zero no pagamento que ele está fazendo. Por quê? O que é o risco zero? Juliano, se eu desistir, se eu não quiser mais fazer, eu posso ter meu dinheiro ressarcido? Eu tenho a devolução do que eu paguei? Sim, a gente devolve 100% do que ele pagou. Se ele pagou, por exemplo, com cheques, a gente devolve os mesmos cheques para ele. Se ele pagou com cartão de crédito, a gente só desconta a tarifa do cartão de crédito que ele pagou. Então, assim, não tem risco. Se ele pagou em 12 vezes de 80, fez 5 meses, os outros meses que ele teria pela frente, ele vai ter todo o retorno do valor investido. Então, só por ter optado pelo plano top, ele ganha esses benefícios e ainda ganha 20% de desconto. Só que eu garanto a mensalidade de janeiro, eu garanto a mensalidade de fevereiro, que geralmente são mensalidades perdidas. Eu não sei se essa é uma realidade sua, mas de 90% do mercado, eu estou falando aqui de um número, claro, sem um embasamento, só no feeling que eu ouço, que a gente conhece o mercado, ouve as pessoas falando. Geralmente, as pessoas que trancam em dezembro só voltam em março, né? Aqueles que são um pouco mais antecipados voltam depois do carnaval, aí vai depender da data do carnaval. Então eu garanto janeiro, garanto faturamento, elimino a possibilidade de inadimplência desse cliente e a gestão fica fluindo de forma muito mais tranquila, garantindo todos esses benefícios que você pode criar. Eu, por exemplo, a gente optou por fazer o risco zero porque eu tiro dos ombros do cliente essa responsabilidade, essa
passar esse risco de no meio do caminho acontecer, enfim, uma mudança de cidade, ou se machucou, um problema de saúde, ou porque desistiu, enfim, teve qualquer problema, né, na rotina dele, ter que trancar a matrícula. Ele não vai perder nada. Isso é um benefício que nós optamos. Para quê? Para que realmente eu tenha o plano top como um plano quase que 100% das escolhas do nosso cliente. Hoje a gente gira em torno de 80% a 90%. Eu quase não tenho plano mensal. Então fica essa dica para você eliminar a inadimplência e garantir um faturamento da sua escola já em janeiro e fevereiro. Se isso fez sentido para você, vá lá e faz.